glorificado e exaltado para sempre. Deus, é o teu nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, em que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Nessa noite estamos alegres por estar na tua casa, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor concede à tua igreja, estarmos reunidos, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de Verena, que nessa noite vai trazer a tua palavra. Usa a tua pequena, ó Deus, com poder e glória. Quero entregar nas tuas mãos e abençoar aquele que devolveu o dízimo, aquele que ofertou na tua casa. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Você diz amém? Está fazendo um barulho aqui, é esse? Paulinho, ajude aí, por favor, meu filho. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Como hoje é culto da família, né, nós vamos falar sobre a família. E o texto que eu vou ler está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E eu sou de poucas palavras, geralmente minhas mensagens são bem diretas e rápidas, então, já avisando aos irmãos. E eu sou bem tímida também, quem me conhece sabe que eu quase não falo, é muito difícil ouvir minha voz e Deus me chama logo para pregar, né? Que coisa. Ainda bem que é Ele que coloca as palavras, não sou eu. Mas o versículo diz assim: por esse motivo, Gênesis 2, versículo 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Os irmãos podem se assentar. E, assim, eu não sou casada e não tenho a minha própria família ainda, mas eu acredito que seja importante que qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida, a gente tenha um conhecimento prévio, correto? Quando você vai fazer uma prova, você não estuda durante nem depois da prova, você estuda antes. Então, antes de formar uma família, acredito que o mínimo que a gente deveria fazer é entender como a família funciona e para que ela serve. Principalmente para quem é cristão. Então, quem segue a Cristo tem que entender o porquê que Deus criou a família e para que ela serve diante de Deus. Deus é um Senhor muito organizado. Então, antes de formar qualquer coisa na humanidade, Ele estabeleceu esse primeiro ministério e primeira responsabilidade, que era formar uma família, multiplicar e ser a base da humanidade. Só que, ultimamente, o que a gente mais tem visto é que a família está sendo muito negligenciada. Então, outras coisas estão passando a ser prioridade. Um exemplo é, quando nós somos jovens, principalmente as mulheres, eu tenho certeza que todas aqui já devem ter escutado isso. Quando perguntam, qual é o seu sonho? Muitas vezes, seu sonho até é formar uma família, casar, mas ou você fica com vergonha de falar isso, ou quando você fala, a primeira coisa que você ouve é: você primeiro tem que estudar, se formar para você ter uma estrutura e formar a sua família. Mas qual o propósito de você se formar, ter uma profissão, estabelecer uma carreira para depois você ter uma família? Geralmente é você ter estabilidade financeira, correto? É você construir algo concreto para que você venha dar uma estabilidade, depois você pensar em formar uma família com alguém e ter seus filhos. Só que qual a principal função de você trabalhar? Adquirir recursos para a sobrevivência, ter dinheiro, mais específico. Fazer isso não é pecado, não é errado a gente querer ter dinheiro, é uma necessidade e também é muito bom, né? Quem é que não quer, num dia triste, comprar uma barca de, sei lá, de sushi, comprar uma pizza, ficar lá assistindo Netflix e no ar-condicionado? Quem é que não quer isso? Ou então, quem é que não quer viajar,
sair por aí e conhecer o mundo, isso é muito bom. E não é errado querer. Mas a partir do momento em que você acha que uma carreira, um diploma, uma empresa ou algo do tipo tem que vir primeiro do que outro sonho que seria estabelecer uma família, você está colocando o dinheiro acima do primeiro ministério que Deus estabeleceu. Então, a partir do momento em que a gente pensa que o dinheiro está vindo em primeiro lugar, que o dinheiro está vindo primeiro, antes da base que Deus constituiu, nós estamos negligenciando a vontade do Senhor também. Eu não estou dizendo que todo mundo é obrigado a casar e ter filhos, porque Paulo quis ser solteiro e viveu. Mas se você sonha em ter isso, se você tem vontade de ter isso, a gente tem que começar a pensar quais são as verdadeiras prioridades. Porque antes da necessidade, tem que vir os princípios do Senhor. E não tem como um homem andar sozinho, como a própria Bíblia diz, porque sozinho ele pode cair, não tem quem consiga levantá-lo. Então, ter a responsabilidade de trabalhar, de gerar renda, de ter algo do tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. E você caminhar sozinho é muito mais difícil. E não é à toa também, eu queria citar Na verdade, eu não vou citar o versículo, porque são vários, e eu acho que o próprio livro de Eclesiastes, ele já é um belo exemplo disso, de que muitas vezes a gente fica achando que, outras vezes por outro lado, né, olhando o outro extremo do problema, onde as pessoas acham que o dinheiro é algo ruim, é algo que deveria ser afastado o máximo possível. Mas lá em Eclesiastes a gente vai ver que Salomão, ele fala que a recompensa que a gente tem aqui na terra é aproveitar o que entregou na nossa mão. Então, aproveitar ao lado da pessoa que você ama, desfrutar dos bens que o Senhor te oferece, qualquer coisa boa que seja. Então, não é errado a gente aproveitar aquilo que o Senhor nos coloca na mão. Se Ele dá prosperidade, é porque Ele confia, é porque Ele quer que você tenha, é porque existe essa possibilidade de você poder ter. Mas, muitas vezes, ficamos, vou usar a expressão, acanhados, né, com medo de usufruir desse benefício. Mas o dinheiro, ele não é o problema. O problema é você querer colocar algumas coisas acima dos princípios de Deus. E... Um momento. Os principais problemas que a gente vê hoje, né, não querer casar ou não querer ter filhos, muitas vezes vem através de justificativas. Como, por exemplo, eu não quero casar porque eu não quero dividir a minha vida com uma outra pessoa. Eu não quero ter que abrir mão de algumas coisas para beneficiar a outra pessoa. Ou eu não quero ter filhos porque os filhos vão atrapalhar. Eu não quero ter filhos porque eles vão exigir muito de mim. Ou muitas vezes as mulheres vão estragar o meu corpo. Quando, na verdade, essas justificativas são apenas fruto, muitas vezes, porque, olhando por algum lado, pode ser que seja algum trauma, alguma coisa, nesse sentido tem que ser tratado, mas muitas vezes é fruto de egoísmo, de comodismo das pessoas. Por quê? A gente deixa de cumprir o ministério que Deus ordenou, porque acha que a sua vontade, o seu comodismo é superior àquilo que Ele colocou nas nossas mãos como obrigação. Porque se você não constrói uma família, se você não tem filhos, como será a próxima geração? Só os ímpios que vão construir uma família? Quem é que vai instruir outras pessoas para que elas venham formar a próxima igreja? Como é dito aqui, muitas vezes, a criança é o futuro da nossa geração. São as pessoas que vão dar continuidade a nós.
Se não tiver elas, se não tiverem crianças bem instruídas que vão crescer no caminho do Senhor, quem é que vai continuar o que estamos construindo? Quem é que vai dar a base para o que está por vir? Porque a medida do momento em que a gente vive é só piorar. As situações em que a gente vive, a tendência é só piorar. Então, se a gente não constrói algo para que seja implementado e a igreja possa crescer e continuar firme, quem é que vai fazer isso? Porque o que estão lá fora, a principal, como eu posso dizer, o principal alvo deles é justamente a família. Porque eles sabem o poder que Satanás quer atingir primeiro a família, porque eles sabem tem o poder que isso pode causar. Porque, como a própria Bíblia diz, ele vem para roubar, matar e destruir, para causar o caos, para poder trazer a tragédia. Para trazer a tragédia, para poder trazer a bagunça mesmo, para que venhamos ficar confusos com o que devemos fazer e assim não fazer nada ou fazer de qualquer jeito. Mas Deus, com a sua organização, com a suprema... eu não sei nem explicar, mas a sua capacidade de trabalhar nos mínimos detalhes de forma específicas, ele depende de que estejamos dispostos para que venhamos fazer e assim realizar a obra aqui. Porque não é que Deus depende de nós, mas é necessário que tenhamos aqui a nossa posição como cristãos para que o inimigo ele não venha tragar aqueles que estão lá fora. Porque o nosso principal alvo é o céu, é a santificação para chegar no céu. Mas a gente não está aqui por qualquer coisa, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui só para passear, não estamos aqui só para ficar olhando para o vento, olhando para o nada, estamos aqui com propósito. E para termos propósito, precisamos de base na nossa vida. Nós não conseguimos sem apoio. E se uma pessoa, ela não consegue se doar, dar o seu máximo, abrir mão do seu querer para servir ao maior laço de afeto que existe, que é a família, como é que ela vai servir no reino? Se ela não consegue se doar para criar uma criança, ou se doar para satisfazer o seu marido, como é que ela vai se doar para ajudar o irmão que está na rua? Pode até iniciar, mas não vai ter base nenhuma, porque ela não vai ter o amor. E o amor é a base de tudo que a gente tem que viver aqui. Como está escrito lá num livro que eu não me recordo agora, mas está escrito o quê? Que o amor é de todas a maior virtude. Porque sem ele a gente não tem motivação. Porque quando Deus fala que para servir a ele temos que servi-lo de coração, porque não basta o culto racional. Quando você coloca as suas emoções em uma determinada situação, você se doa muito mais, porque as emoções são as que geralmente nos movem e faz com que a gente tenha, ou através do medo, ou através do temor, ou através do amor, uma doação e uma ligação muito maior. E é por isso que a família é tão importante. É por isso que antes de pregar lá fora, a gente tem que pregar dentro de casa. Porque é nessa principal base que a gente vai conseguir sustento para trabalhar lá fora. E uma coisa que é muito importante é que dentro da própria família existe a sua própria organização. Então, além da organização da base familiar, dentro dela existe a sua função para cada membro. Então, o pai tem uma função, a mãe tem uma função, o filho tem uma função. Porque dentro de uma empresa, todos não podem ser os donos. Todos não podem ser administradores. Todos não podem ser vendedores. Porque senão não flui, não anda. Cada um tem que ser a sua função e o que limpa não é menos importante do que o dono, porque se ele não tiver limpeza, o dono, como é que ele lá dentro de uma reunião vai vir para limpar o local e deixar apresentável para quem quer vir comprar?
Então, ainda que não seja tão reconhecido, ainda que não seja tão bem retribuído, mas ele não deixa de ser tão importante quanto. E assim dentro de uma família. Então, o papel da mulher, por ela ser o sexo mais frágil, não é menos importante do que o homem, por ele ser a cabeça da família. E é muito importante que isso seja entendido, porque hoje a gente está tendo uma inversão gigantesca e está gerando cada vez adultos mais doentes, que não sabem o seu papel e que depois reclamam frustrados da vida, sendo que são eles mesmos que não sabem administrar a sua vida. Querem passar dos limites, querem passar dos seus cargos, querem fazer a mais, querem fazer a menos, e não sabem o que estão fazendo, e depois querem reclamar, dizendo que, porque minha vida não anda, porque nada dá certo. É claro que não vai dar certo, você não está fazendo direito. Por isso que Deus, ele é tão organizado, porque ele sabe que a gente não tem consciência para saber o que é bom e o que é mal. Por isso que ele nos instrui. E é por isso que é tão importante a gente ser sensível ao Espírito Santo. Para que eles venham nos guiar e nos dizer até onde a gente pode ir e até onde a gente deve ficar. Então, eu vou aproveitar que eu entrei aqui e vou explicar um pouquinho sobre a função. Que o homem, ele naturalmente já vem de fábrica, viu? Não é invenção, não é a sociedade que faz o homem, não é a mulher que faz... não é a sociedade que faz mulher, não é que você não nasce mulher, torna-se mulher, como diz a queridíssima lá, né? Mas, naturalmente, nós nascemos com certos instintos, cada um com o seu. E quando você vai estudar, você vai ver que isso faz muito mais sentido, porque cada um tem quantidade de hormônios diferentes um do outro, cada um tem um hormônio diferente um do outro, tem um funcionamento diferente um do outro, e isso não é por acaso. Então, o homem, ele nasceu principalmente para ser mais forte, para proteger e para prover. Não é à toa que quando Deus, lá no Jardim do Éden, chega para distribuir os castigos para cada um, ele não fala para a mulher que ela vai ter que agora se alimentar e se sustentar através do seu próprio suor. Ele fala para o homem. Então, a responsabilidade maior é dele. E a mulher tem a sua responsabilidade com a família e com a casa, como diz lá em Provérbios, onde a mulher, tudo que ela faz, principalmente vai ser para Deus, porque antes de tudo na nossa vida tem que ser oferecido a Deus, tudo tem que ser feito para louvor e engrandecimento do nome dele. E depois, tudo que ela faz tem um propósito de acarretar para a sua família ou para a sua casa. E uma prova muito simples disso é, no momento em que, digamos, uma família está morando lá na sua casa e tal, e no dia a dia, geralmente é a mulher que cuida dos afazeres, e um dia o marido decide lavar as louças. O que é que o marido faz? Pega o que está sujo, lava, né? Bota no escorredor, pronto, acabou, lavou a louça. A mulher, como é que faz? Pega a louça, lava a louça, põe no escorredor, lava a pia, lava a mão, enxuga a pia. Então, a gente vê que a questão da mulher é ser muito mais detalhista e cuidadosa. Isso é natural da gente. Não adianta você querer forçar o cara para colocar nesse papel, sendo que ele não tem nem noção do que tem que ser feito, gente. Não tem nem sentido. Eles fazem as coisas olhando muito mais o macro do que o micro. Eles têm uma visão muito mais amplificada do que detalhista e minuciosa. E um exemplo também da mulher, que não adianta você querer colocar a sua profissão acima de tudo, porque a gente não aguenta. É muito simples. Não é todos os dias que a gente consegue estar da mesma forma. Quem pratica um exercício físico aqui, ou até no dia a dia, quando a gente está naqueles dias do mês, você consegue ter a mesma eficiência que você tem nos outros dias? É impossível.
Tem dias que eu tenho cólica, que eu tenho que me revirar na cama para poder conseguir suportar. Como é que a gente vai conseguir ter o mesmo desempenho na questão de prover que um homem, sendo que ele não tem essa condição natural? Então, é questão da gente entender quais são os limites. E não é, assim, questão como é que fala? De se diminuir ou coisa do tipo, é questão de limite, é natural. Então, cada um fazendo o seu papel bem feito, é um trabalho muito grande, porque cuidar da casa não é pouca coisa, cuidar de uma família não é pouca coisa. Quando você cuida de um filho, você está instruindo um outro ser humano a ser alguém na vida e construir um caráter. É ele que futuramente vai formar uma família também e vai ter que governar ou administrar essa família. Quando você está cuidando de uma casa, você está fazendo o local de descanso e de abrigo ser propício para que aquelas pessoas habitem ali. Então, não é qualquer coisa. Um homem, quando está lá tentando ganhar o ganha-pão de cada dia, também não é qualquer coisa, porque ele tem que lidar com muitas questões específicas desse local. E a segunda questão, eu já vou entrar para finalizar, é que quando duas pessoas se casam, mais específico um homem e uma mulher, porque como o pastor sempre fala que um casamento é a união de um homem e uma mulher. Qualquer coisa que fuja disso não é um casamento, chamem do que quiser. Então, eles se transformam em uma só carne. Não são mais duas pessoas diferentes, não são mais dois propósitos diferentes, não são mais duas questões e interesses diferentes, formam-se apenas uma pessoa. Então, não adianta você querer viver de qualquer forma com o seu parceiro, com o seu cônjuge. Porque dentro da igreja, dentro do evangelho do Senhor, casou, já foi. Ah, Deus, mas ele é tão chato, mas ela é tão chata. Ah, Deus, mas ele é tão não sei o quê, ela é tão não sei o quê. Problema seu. Casou, casou. Não existe isso de divórcio dentro da igreja. A questão agora é você se resolver com ele. Deus pode instruir, mas se ele abençoou, amém. Se ele não abençoou, agora você ora em jejum aí para resolver o seu problema. Mas, quando a gente está diante dos princípios de Deus, as coisas não podem ser de qualquer jeito. Você não pode desistir facilmente. Imagina lá se Jesus... não quero mais morrer na cruz. Vou deixar todo mundo aí. Olha só que beleza que seria, né? Você nem estaria aqui. Então, agora, é sua vez de pegar a sua cruz e arcar com as consequências. Porque eu tenho certeza que ninguém te pegou e obrigou você a casar com o outro. Você foi por isso livre, espontânea vontade. Chega lá no altar, pergunta, você quer casar? Quero. Quer casar? Quero. Então, pronto. Ninguém é mais criança para estar fazendo birra e querer tratar de qualquer forma. É importante que a gente lembre que não está ali para brincadeira, não é qualquer coisa, é o ministério que Deus colocou em suas mãos. Por isso é tão importante, por isso que o mundo não entende o que eles estão fazendo de errado, porque eles querem fazer de acordo com a vontade deles, no tempo deles. E por isso que dentro da igreja a gente vê a plena felicidade, porque quem segue os princípios e as regras do Senhor não se arrepende nunca. Você pode até ficar frustrado no início, mas depois isso passa porque você entende o propósito de Deus. Por isso que é tão importante estar em constante oração e jejum para saber a vontade do Espírito Santo. Porque se você decide se unir a qualquer pessoa, é claro que isso vai trazer problemas. É um outro ser humano que está convivendo dentro da sua casa. Tem gente que nem conhece a pessoa, decide morar junto e depois ainda reclama que dá certo. Às vezes engravida, né? Tem muito disso. Engravida e depois quer abortar porque o pai fugiu, porque o pai fez isso, porque o pai não quer dar dinheiro. Mas nem sabia quem era o ser humano antes
de se envolver e depois ainda quer reclamar porque a vida é tão injusta, porque os homens são isso, porque as mulheres são aquilo. Sendo que é simples, é só você observar, ver o que é certo, ver o que é errado, tirar suas conclusões, analisar, ter um bom posicionamento e boas virtudes na sua vida, porque não importa o que você vai fazer, você seja crente ou não seja crente, tudo que você vai fazer na sua vida tem consequências e existe o caminho bom e o caminho ruim. E ninguém aqui tem um cérebro pequenininho, usa apenas um neurônio para poder não saber entender o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Então, antes de qualquer decisão, é importante que venhamos consultar a Deus, principalmente quando vamos construir uma família. Então, o período que o pastor aqui estabelece uma idade, né? Eu não lembro se é 17 ou 18 anos, eu acredito que seja 17, mas não sei, né? Ele fala isso depois. É 17, né, pastor? Para orar e começa a orar para saber o que Deus quer, para depois namorar, para depois noivar e depois casar. Então, desse jeito, não tem erro, irmão. Acredite, não tem erro, não. Porque Deus ele vai te instruir nesse período, de acordo com a vontade dele. E muitas vezes, algo que é muito bom aos nossos olhos e aos olhos de todas as outras pessoas, muitas vezes faz sentido, é bom. Mas Deus, ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, o que aos seus olhos é bom, Deus tem algo muito melhor para ser preparado e para te entregar. E muitas vezes a gente, às vezes, até quer assim, até daria certo, mas você não está nem preparado, porque não entende como é a base e o funcionamento. A única coisa que Deus quer é que você entenda como funcionam os princípios dele, como funciona o reino dele, para que você venha se preparar e ter o menos de frustrações possíveis. Ele não quer te impedir de ser feliz, ele não quer te impedir de ter bênçãos. Quando ele instrui, quando ele demora, quando ele te coloca no deserto, tudo isso é para instrução. E é muito importante que nós venhamos estudar sobre essas coisas. Eu vejo muitas pessoas entrando em coisas assim na vida, em bênçãos na vida, sem nem ter a noção básica. E isso acontece muito dentro da igreja. As pessoas entrando em relacionamentos, tendo filhos, sendo que nem procuram se instruir de como se comportar diante disso, sendo que Deus ele deixou o manual da vida, que se chama Bíblia, para nos dar sabedoria. Deus ele fala aqui na sua palavra que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola derruba com as suas próprias mãos. E isso não se restringe só à mulher, não, porque o homem ajuda a construir também, mas a mulher é principal nesse momento. Mas por que ele fala que edifica a sua própria casa? Porque ela constrói um lar de acordo com a sua sabedoria. A tola, ela destrói, porque não adianta você ser só um bom servo. Você tem que ser um bom entendedor da palavra de Deus e colocar isso em prática. Não adianta você só ser usado para expulsar demônios, para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, sendo que você não usa a palavra para ter conhecimento da vida e seguir de acordo com as normas do Senhor. Muitas vezes a gente até dá esporro para os outros, né? Mas para nós mesmos a gente não quer tomar os esporros. Isso é muito importante. E a mensagem que eu queria deixar para os irmãos é que a família ela não é qualquer coisa, ela exige organização, e se você não for organizado, você não vai ser feliz, por mais que seja um presente de Deus, porque Deus ele te abençoa, mas você que tem que construir o seu relacionamento. Deus não vai descer da terra e ficar sentado, bora, senta aqui os dois, vai, o que aconteceu? Pede desculpa, Deus não vai fazer isso. Se Ele te abençoou, agora saiba e mostre para Ele que você sabe administrar o que Ele entregou nas suas mãos.
Porque você pede, exige a Deus, chora para Deus, implora para Deus. Aí quando Ele te entrega, você não sabe se comportar diante da bênção que Ele te entregou. É por isso que muitas vezes Ele acaba tirando. A depender da bênção, Ele acaba tirando. Porque Ele vê que, de acordo com o seu comportamento, aquilo não vai dar certo. Ele prefere fazer você ser infeliz nesse momento do que você se perder depois. Então, não venhamos pensar que uma vez que Deus nos entrega, uma vez que Deus nos abençoa, a gente não precisa mais fazer nada. Aquela ideia lá dos calvinistas, né? Uma vez salvo, para sempre salvo, não é assim que funciona, não. É continuar perseverando para receber a coroa da justiça. Isso é qualquer coisa na nossa vida. Quando Deus Ele nos entrega, nós temos que ser sábios para administrar aquilo que Ele nos entregou. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, ser sábio para administrar aquilo que Ele nos entregou. Porque como Salomão fala em Eclesiastes lá, o que a gente tem de recompensa aqui são poucas coisas, irmãos. Esse mundo aqui jaz do maligno, a gente não vai conseguir absorver muita coisa dele, não. Então, o que Deus nos entregar de bênção, a gente tem que saber desfrutar da maneira certa. A gente tem que saber cuidar e zelar disso. Porque não é fácil você conseguir algo de Deus. Quando você está num processo de conseguir, de conquistar aquilo, não é árduo, não é cansativo, não é dolorido. Então, agora que recebeu, por que vai tratar de qualquer maneira? Não é assim que funciona. Então, que venhamos ter sabedoria para poder saber tratar cada coisa que nós temos, saber administrar o nosso lar, saber administrar o nosso cargo dentro da nossa casa e pedir discernimento ao Senhor para que Ele venha nos moldar de acordo com a vontade dEle para saber viver. Porque é importante. Nós estamos, como eu disse, nós não estamos aqui só para ficar olhando as nuvens passarem e ver o tempo passar. Existe a vida espiritual, mas existe a vida terrena aqui também. A gente tem que cuidar dela. Porque é através dela que nós formamos testemunhos para alcançar outras pessoas. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que Deus nos entrega tem um propósito, por mais simples e básico que seja. Mas o básico bem feito, ele já tem muito efeito. Não adianta você não ter o básico bem estruturado e querer crescer em coisas maiores. Não adianta você querer pregar teologia, sendo que você não conhece nem os mandamentos de Deus. Não existe isso. É muito melhor que você pregue o feijão com arroz, né, como digam, você querer inventar um salmão defumado com não sei o quê, creme de passas. Então, a gente tem que saber administrar o básico do Senhor. Porque se a gente não souber administrar, Ele pode tirar das nossas mãos. E depois Ele não vai querer ouvir você reclamar. Porque a gente tem a mania de querer se acomodar de qualquer forma naquilo que Ele nos entrega e tratar de qualquer forma. Mas se Ele entregou, pertence a Ele também. Então, que a gente venha ter zelo com as coisas de Deus e saber estudar a palavra de Deus e trazê-la para a nossa vida na prática. Porque tudo o que a gente faz aqui com o nosso corpo será cobrado no final. Por menor que seja, vai ser cobrado de Deus. Não adianta a gente querer fugir dessa responsabilidade. Então, se a sua motivação não é fazer o outro feliz, então, pelo menos que a sua motivação seja não ter vergonha depois lá no final, na hora do juízo. Então, pelo menos, faça bem feito para que o Senhor depois não venha te cobrar e venha querer dar as consequências daquilo que você está fazendo. Então, é isso que eu queria trazer para a igreja. Eu espero que essa palavra venha estar guardada nos nossos corações para que a gente venha a cada dia se aperfeiçoar na presença de Deus e que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.